Estamos aqui com a Ângela Francisca de Siqueira, funcionária pública, que estudou na escola Wilson Camargo na década de 70. Ângela, eu gostaria que você contasse um pouco da sua história no Wilson Camargo, um pouco da história da escola, a escola Wilson Camargo. Olha, eu comecei a estudar no Wilson Camargo, tinha 7 anos, né? Eu era bem menina mesmo. Eu lembro que naquela época, eram 2 salas de aula pequenas, né? E a gente ia... Eu lembro que meu primeiro professor foi a Dora, tia Dora, né? E eu lembro também que a gente brincava muito, sabe? A hora do recreio era quase meia hora do recreio. Deixa eu fazer uma pergunta para a senhora. Como que era a estrutura da escola? 2 salas de aula, mas era 2 salas madeira? de aula, como que era? Era de madeira, né? O banheiro, daqueles banheiros assim, baixinhos, que a gente ficar de cópora, né? E as dificuldades? A cidade era... Não, era pequena, era muito pequena. Não tinha rua, não tinha Avenida Major Amarante, não tinha... Na Major Amarante era aquela picadinha que a gente passava, sabe? A gente passava pela picadinha, né? Ou então vinha pela BR pra casa. Que era longe, porque era máquina, era só pelo campo. Então transporte escolar não existia? Não existia, né? Aí bem, acho que uns 2 anos depois, que a gente ia de bicicleta. A senhora lembra o nome dos professores, diretores da escola dessa época? Ó, eu lembro de uma professora Ivone Mendes, né? Da Dora, que hoje é a tia Dora, da Marisete Mendes, que era irmã da Dora, né? E um professor Nilson, que eu lembro muito bem. O professor não lembro. A diretora a senhora não lembra? Não me lembro, não me lembro. Muito bem. E quanto eram muitos alunos na época? Ou... Olha, a sala era bem cheia, bem lotada. E quais eram as séries ministradas, oferecidas? Era só primeira e segunda série. Era a primeira e segunda série, né? Que a gente ia na parte da manhã, então era a primeira e segunda série que tinha na parte da manhã. E isso foi no ano de 1970. 1970, década de 70. Isso, aí eu comecei a estudar. Isso. A escola já estava em funcionamento mesmo antes da senhora começar, né? Já estava em funcionamento. Isso. Mas tá ok, nós também vamos entrevistar a professora Aldineia, que ela também vai dar o seu depoimento. Ela também acompanhou a sua irmã na escola Wilson Camargo. Aldineia, o que você tem a dizer sobre a escola? Então, eu lembro que quando eu tinha o quê? Em 74, eu lembro a partir de 74, que eu tinha 6, 7 anos, nós morávamos no Quito-Beck, né? E do Quito-Beck até o colégio era uma trilha mesmo, era mato de tudo quanto é lado. Pra mim era tudo festa, né? Andávamos ali, minha irmã, eu fiquei com malária naquela época, e aí minha mãe me tirou da escola, porque era difícil de curar a malária também. Eram doenças típicas da época, malária e febre amarela, né? Então eu também lembro, se eu não me engano, assim, era primeira e segunda série, aí quando terminava a segunda, iam para a terceira série. Não tinha sala, mas eles pegavam uma salinha do lado, não é isso, Ângela? Tinha uma casa lá, pegava uma salinha até construir a escola, uma sala na escola. Nem isso eu lembro, porque eu acho que naquela época eu fui uma das alunas que foi pronta essas salinhas emprestadas. Eu morria de medo daquele banheiro que era de só buraquinho, a gente sentava lá e imaginava assim, meu Deus, eu vou cair nesse buraco, né? Mas era assim, pra mim, com um olhar de 6 anos, eu amava aquilo ali, aquela aventura de ir e voltar. E na minha época, 2, 3 anos depois da minha irmã, já tinha quando chovia, quando fazia muito frio, que na época do frio era muito frio, era frio intenso. Então já tinha um carro do 5º Batalhão que levava a gente, que a temperatura, o clima era melhor, tinha muita árvore em torno da escola, em torno da Major Amarante. A cidade era minúscula, era pequenininha. O local da escola era o mesmo? Era o mesmo. Eu lembro que tinha Wilson Camargo, tinha aquela igreja Nossa Senhora Auxiliadora, que era de madeira também, né? E que nas aulas de ensino religioso ia todos os alunos para a igreja, para o padre fazer a missa. Ah, que bacana. Era interessante, que eu falava, nossa, então nós vamos escrever, vamos lá para a igreja. Para mim era ideia, era uma aventura, né?
E se eu não me engano, na época era o padre Ângelo Spadares. Bacana. Foi um dos primeiros padres que teve aqui em Vilhena. É uma lembrança boa minha de quando eu Muito, muito. Professora Aldineia, deixe nossos agradecimentos pela entrevista. Também a Ângela, funcionária pública, nós queremos agradecer pela entrevista concedida. É de grande importância e grande valia.